Estamos iniciando mais um Elaine Junqueira Cast. E esse episódio de hoje vai ser incrível, porque estou aqui com uma convidada mais que especial. Ela é psicóloga, ela é mentora de carreira e recolocação, consultora de recursos humanos, headhunter, e ela tem mais de 15 anos de experiência em desenvolvimento de pessoas e organizações. É também a fundadora da Quinovare, atua com recrutamento e seleção, outplacement, programas de desenvolvimento, estratégias de atração e retenção de talentos e já desenvolveu projetos e atuou com grandes empresas e multinacionais aí como a Vale, a General Electric, com foco em processos seletivos humanizados, fortalecimento da marca empregadora e preparação de profissionais para os desafios no mercado atual. Recebam comigo ela maravilhosa, Triana Capella. Bem-vinda! Nossa, bem-vinda. Muito obrigada por ser tão bem recepcionada aqui por você, Elaine também, uma super profissional, querida, amiga. E, nossa, até eu fiquei chocada com tanta experiência e com tantas nomenclaturas a meu respeito. Muito obrigada, Li, por ter me convidado aqui para estar com você aqui hoje. É uma honra, viu? Tê-la aqui. E queremos apresentar, contar um pouquinho mais, né, sobre a sua trajetória, sobre toda essa experiência que você carrega. E antes da gente entrar aqui nessa parte, conta um pouquinho quem é a Triana Capella. Bom, a Triana Capella, ela sempre gostou de trabalhar e ter contato com pessoas, então a minha carreira foi toda direcionada para essa parte aí, sempre com foco no humano, né? Sempre com foco no desenvolvimento de pessoas. Tenho muita experiência com RH, são 15 anos aí de trajetória entre empresas nacionais e multinacionais. Sempre a parte também estratégica. Então, embora eu tenha muito conhecimento em RH nos diversos subsistemas, a minha expertise sempre foi recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento de pessoas. Em 2023, final de 2023, eu pedi desligamento de uma empresa e hoje eu praticamente presto serviço para as empresas que eu saí. E aí eu consigo apoiar tanto a parte jurídica quanto a parte pessoal, né? Eu consigo tanto apoiar as empresas e os profissionais que buscam aí desenvolvimento na carreira. Que demais. Tri, fala para mim, olhando todo esse mercado, o que você vê que mudou nos últimos anos em relação à atração e retenção de talentos? Antes da gente entrar mais a fundo aí, né, nesse tema, eu gosto de reforçar que que o recrutamento e seleção, ele é o ponto de contato com o mercado, né? E aí ele reflete o que a empresa acredita, comunica e entrega. E durante esses anos, né, de 15 anos aí de trajetória, muita coisa mudou, né? Eu vim da geração Y, né? Que quando a gente ainda entregava currículo em papel, colocava naqueles envelopezinhos pardos, né? E funcionava muito mais como uma ficha de inscrição, né? A gente ia, colocava lá dados como data de nascimento, se era casado. Hoje não. Hoje mudou. A gente está muito mais preocupado com a entrega, com o resultado. A gente fala muito de competência técnica e também a comportamental, e hoje também o alinhamento com o fit da empresa. Então, muita coisa mudou. A pandemia acelerou um processo no qual a gente já tinha aí, conhecimento que já aconteceria devido a tanta tecnologia. Então, a pandemia mudou tudo isso. Então, ela acelerou e hoje os profissionais eles demandam muito mais pelo quê? Eles querem saber o que aquela empresa representa, eles buscam hoje horários flexíveis e um ambiente de trabalho saudável. Então, eu diria que tudo mudou
e continua mudando, e a gente precisa acompanhar isso, né? Que eu falo que o profissional e a empresa que sobrevive são os que se adaptam com mais agilidade, né? Então, assim, a teoria de Darwin funciona hiper bem até hoje. Perfeito. A palavra realmente é adaptabilidade para quem quer estar no mercado e para as empresas que querem reter bons talentos, recrutar bons candidatos, né? Eu vou fazer a confissão aqui que eu também vim dessa época aí. A gente não vai revelar a idade, mas eu também sou da época que a gente ainda levava ali o currículo de papel, a gente procurava os empregos nos classificados, né, nos jornais. E assim, as mudanças no mercado de carreira foram muitas. E às vezes eu atendo alguns profissionais, até alguns profissionais que estão há muito tempo numa mesma empresa, às vezes não cultiva muito esse cuidar, né, da sua marca pessoal para ser visto pelas empresas e que não se atualizaram ao longo ali do tempo, nesse novo jeito de ver oportunidades, de se mostrar para o mercado. Então, esse tema é extremamente relevante. E aí, você que fez diversos recrutamentos para grandes empresas, inclusive multinacionais de grande porte, e eu sei que muita gente tem aquele sonho, né, de poder trabalhar numa multinacional. Esse também era um dos meus sonhos, tive essa oportunidade, né, foi uma experiência, assim, maravilhosa. E aí eu te pergunto, o que realmente atrai os profissionais de hoje? Essa preocupação, né, de assim, da empresa, né, o que ela faz, o que ela pode fazer para atrair esses profissionais. E eu costumo trabalhar com as empresas com ações de baixo custo e alto impacto. Que é o quê? Principalmente essa nova geração, né, que tanto se fala da geração Z, eles buscam qualidade de vida, eles buscam propósito, eles buscam evolução, crescimento. E o que seriam essas ações de baixo custo e alto impacto? Eles hoje querem a qualidade de vida. Então, a gente pode aí fornecer um Gympass, segurança psicológica, que eles hoje também buscam um plano de desenvolvimento individual. Eles estão muito mais preocupados com essas pequenas ações que promovam tanto a parte física quanto a parte mental. Eles querem viver bem. E eu quero trazer um ponto que eu vejo muitos profissionais hoje recriminando, né, essa nova geração, né, que é a geração Z, que é a geração, o Millennium também, que eles hoje vieram também, né, para mostrar para a gente que muita coisa não pode. E que os profissionais, né, que a gente não vai falar a idade, mas assim, com mais antigos, né, a gente dava muito a nossa vida, né, pela empresa e acabando sendo passivo, trabalhando aí depois do horário, fazendo muito além. E eles hoje não. Eles hoje, opa, aqui não pode, eu só vou até, aqui é o meu limite. Então, a geração do passado, né, ela aceitou muita coisa. Essa nova geração não é tão permissiva, eles têm o limite deles e acreditam que o quê? É uma troca, né, que eu falo. Hoje, o que mudou também, Elaine, é que os profissionais também escolhem a empresa. Então, o processo, segundo a Deloitte, de 2024, tem um dado que fala que 78% dos líderes, eles acham que reter é muito mais difícil do que atuar aí frente a um processo de seleção. Porque, assim, no processo de seleção, ele pode entrar e, se ele não se identificar, ele rapidamente, prontamente, muda. Então, hoje tem essa parte aí da retenção
que eu vejo que anda junto com a seleção, mas é muito mais importante o que as empresas estão fazendo para que esses profissionais queiram estar ali e fazer parte delas, né? É um excelente ponto. Também concordo que a retenção, ela anda junto, né, nesse processo, porque não adianta você só ter um processo seletivo muito bem feito, muito bem organizado, aquele que dá feedback para o candidato, que a gente vê aí muitas empresas falham nesse sentido, né? Um candidato ali põe uma energia para participar daquele processo e não tem ali um feedback. Mas tem muita empresa boa fazendo certo, fazendo correto, né? E a Triana é uma recrutadora que faz esse processo de uma maneira realmente excelente. E aí, quando você entra no aspecto da retenção, no meu ponto de vista, há muitos sinais que a marca empregadora já mostra no posicionamento dela como empresa, né? E eu ali, como uma especialista de LinkedIn, vejo que muitas empresas, elas são intencionais de ter uma marca ali e fazer com que os próprios colaboradores se tornem um embaixador da marca, vão lá, comentam, fazem ali uma promoção daquela marca empregadora. E aí, isso daí com certeza gera um interesse maior de bons talentos quererem estar, né, serem recrutados por essa empresa. E aí eu queria chegar num seguinte ponto, ainda focado aqui na retenção, tá? Como que você vê, ou pode trazer alguns exemplos de ações de retenção para diferentes públicos, né? Você começou a falar aqui de uma geração específica, pode até detalhar mais, tu trouxe alguns exemplos, mas como que pode ter esse fator de retenção para diferentes gerações? A retenção ela é muito sobre empatia e também sensibilidade, né? O que é importante para o colaborador. E aí coloca-se muita responsabilidade hoje no RH. Só que o RH, ele consegue ali apoiar, treinar e dar diretrizes para a liderança. Só que se a liderança não tiver engajada, nada acontece. E aí eu gosto muito de dados, né? E a Gallup também fala sobre isso, né? Que uma empresa que tem um líder que reconhece o seu time, ele tem 21% mais de lucratividade e 59% menos de turnover. Então, Verdade. essas ações de baixo custo e alto impacto não precisa ser ações como o aumento de salário, que pode ter um custo muito alto ali para a empresa, mas é muito mais no dia a dia. É o quê? Uma escuta ativa, feedback consistente, é ter um líder empático, um ambiente saudável, rodas de conversa e pequenas ações como essa vão fortalecer a marca empregadora. E aí, como você mesmo falou, a questão do LinkedIn, a rede social, ela está muito, hoje é muito ativo, né? Então, não é só o que a marca empregadora diz, mas o que ela também faz. Então, hoje, empresas que promovem esse ambiente saudável, elas inclusive recebem e entram aí na concorrência, né, que é o GPTW, né, o Great Place to Work. Então, é algo que anda em conjunto, né? As empresas precisam fornecer isso para que os funcionários, para que os colaboradores, eles se sintam ali pertencentes. Hoje não é mais só sobre o salário, né? Passou de ser como a época lá da era industrial, né? Que era muito mais o homem-máquina. Hoje é muito mais esse ser pensante. Então, as competências, as habilidades comportamentais, hoje elas falam muito alto no mercado. Nossa, incrível. E te ouvindo, né, veio aqui também uma reflexão, né? Quantas empresas hoje não evoluíram também para olhar ali um indivíduo?
Porque a gente tem perfis diferentes. Para um vai ter aquele fator de quero ficar nessa empresa porque tem A, para outro vai ser B. Então, até você ter ali benefícios, pontos que trazem ali uma flexibilidade de adaptação para diferentes perfis que podem, tanto em relação à idade, mas como momento de vida, né? Às vezes você está no momento em que você vai valorizar mais receber um treinamento do que receber uma promoção, por exemplo, né? E você citou já alguns pontos bem interessantes de ações de baixo custo, né? E para aquela empresa que não tem orçamento, porque eu tenho certeza que você recebe assim umas missões difíceis, né? Não tem orçamento, e aí, por onde começa? Qual que é o primeiro passo nessa questão mais estratégica de retenção? É ter essa sensibilidade e avaliar o que é importante para aquele colaborador. E aí, a pesquisa de clima, rodas de conversa, às vezes você trazer um profissional de fora para poder estar conversando ali com eles. E quando você faz essa pesquisa, você consegue trazer em dados, né, o que eles julgam importante, né? Tem ações aí como de aniversário, e aí Dia das Crianças, que assim, eu mesma já fiz algumas ações deles levarem lá o filho para a empresa para poder conhecer. Outro ponto que eu não cheguei a comentar, que os profissionais hoje valorizam muito, é a flexibilidade de horário, um modelo híbrido. Isso tudo vai fazer com que esse profissional, inclusive, fale da marca empregadora. É verdade. Seja um fã, né? Isso, porque eu mesma tenho uma experiência profissional que até hoje os meus pais, eles comentam sobre essa empresa. Então, eles tinham muita ação, né? E aí falam, nossa, nunca mais você trabalhou em uma empresa como aquela. Então, você se sente na responsabilidade de entregar. E é essa confiança mesmo que é estabelecida. E eu tenho isso como característica. Quando alguém confia em mim, eu não quero decepcionar. E aí, aquele funcionário, ele pode ir até um pouco além, sem que você peça. Então, fornecer aí também um plano de desenvolvimento individual. E nada disso tem custo. Um feedback consistente, né? Porque acontece mesmo, até na nossa própria vida, a gente pode estar ali errando em alguma coisa e ninguém chega para poder falar com a gente, né? Aqueles que eu falo que é os pontos cegos, né? Inclusive, em mentoria, você mencionou sobre a parte de competência, né? Que a gente trabalha aí através de testes, que é o MBTI, o DISC. Então, tem ali o que o profissional responde, né? Que assim, que aquele teste vai trazer, que tem gente que fala assim, nossa, você conviveu comigo, você foi na minha casa. Tá sabendo demais tá sabendo sobre mim, demais. né? E aí eles chegam, né, a cogitar isso, falar, não é possível, isso não é verdade, né? Mas foram testes, né, desenvolvidos por psicólogos e por profissionais e conseguem trazer. E tem uma avaliação que eu faço, né, que cada um chama de um jeito, que é a avaliação 360 ou pesquisa de talentos, que vai além, que não é só o teste, mas o que também as pessoas dizem sobre você, né? E isso, inclusive, num processo de seleção, né, a pessoa ela fala ali muito sobre ela, e aí uma pergunta que eu gosto de fazer é, e se eu entrasse em contato com o seu gestor e com as pessoas que trabalharam com você? E aí, às vezes, elas até oscilam, né, achando que eu realmente vou entrar em contato. E aí ela passa a ter a percepção de outras pessoas. E nessa avaliação, ele consegue identificar o que eu chamo de pontos cegos, né? Que, assim, tem a percepção deles e tem a percepção das pessoas. Incrível. E um ponto que você citou relacionado a trazer uma pessoa de fora. Eu sempre falo que você ter um profissional ali habilitado, especialista em algo, agrega demais, né? E quando fala também de pessoas, até o fato de ter uma maior abertura, por ser visto ali como um profissional mais
imparcial, né? Dentro da empresa. Conta um pouco sobre essa experiência, você que tem uma atuação aí bem ampla, atendendo diversas empresas, um case de sucesso para isso. É, o sucesso de uma vaga e o sucesso aí de uma contratação, né? Ele inicia quando a gente constrói ali. E quando a gente constrói junto com o gestor. E tem um alinhamento da vaga entre que a gente conversa ali, né? Quais são os desafios daquela função, quais são as competências técnicas e as competências comportamentais. E aí, falando em um case, né? Eu não, diria que não foi tanto sucesso para a empresa, mas sucesso na minha avaliação e na minha percepção, né? Que acontece, às vezes, eu falar assim para você, não existe indicação. E, assim, tem isso, às vezes, da indicação, né? E esse profissional tinha era um profissional indicado e a gente cumpriu ali todo o processo, né, de entrevista e de testes. E tinha ponto de atenção em que eu trouxe para o gestor, né? E mesmo assim, ele resolveu dar continuidade e nós contratamos esse profissional, porque as pessoas têm essa falsa impressão de que o recrutador, que ele é o tomador de decisão, né? E aí a gente indica, e aí a gente identifica os pontos de atenção, né? E no final, a decisão é sempre do gestor. Então, eu deixei muito claro qual era o ponto de atenção e em menos de um ano, aquele profissional estava sendo desligado e aí tinha multa da empresa. Só que eu deixei documentado, né, o que tinha acontecido no início do processo. Então, eu também gosto de, assim, para quem está começando, até profissionais experientes, às vezes a gente deixa escapar coisas que a gente pode achar besteira ali naquele momento, mas não é, porque assim, no futuro eu precisei daquele comprovante. Então, é muito importante que a gente deixe tudo muito bem documentado e claro para que a outra pessoa assuma essa responsabilidade e não o RH. Perfeito. E até falando na questão da indicação. Eu costumo falar que o processo seletivo, na visão ali, você como candidato, nada mais é do que um processo de venda. Você se vender ali como o melhor candidato para aquela posição. E quando a gente fala só de um dado de mercado de venda, hoje, em processos de venda, se você faz uma venda a qual você foi indicado, o seu percentual de fechamento é de 87% de conversão. Então, assim, dentre as ferramentas de vendas, o maior percentual de conversão é de uma venda que veio por meio de uma indicação, de 87%. E a gente sabe sim que o cultivar o network, o relacionamento nas redes pode ser realmente muito produtivo para a sua conversão de conquistar ali uma vaga, né? E aí eu quero saber um pouco na tua visão como recrutadora, que eu sei que você recebe ali uma série de convites, indicações mais estratégicas de outras headhunters. Como que é isso para você e como que você vê ao longo da tua experiência essa questão da indicação? Não, eu particularmente gosto da indicação, né? E quem não gosta, né, Elaine, na sua casa, você tem aí o seu filho e precisa de uma babá. É diferente de você pegar aí uma pessoa no mercado sem conhecer, sem indicação, sem nada, do que alguém que você confia virar para você e falar assim, olha, tem essa fulana aqui. E aí você já vai ter um outro olhar. É uma Exato. terceira pessoa falando. Então, por isso que é tão importante essa questão do networking, é a gente estar presente, a gente se mostrar. Só que também não adianta se depois você for contratado e você não entregar.
Tem que valer o que você vende, né? Eu falo até que quando você está num processo de venda, você surpreende por entregar além daquilo que foi combinado. Agora, se você ali, como um candidato, entregar menos do que você prometeu, aí dá problema, né, Tri? Sim, com certeza. E, Elaine, para o sucesso, né, que eu falo, para um processo de seleção, o verdadeiro sucesso tem alguns pontos que eu gostaria de trazer aqui para você, né? O primeiro é um alinhamento com o gestor. Eu preciso saber o que é importante, né? Preciso saber tanto das competências técnicas quanto das comportamentais e o desafio. E aí, para o sucesso, outro ponto também, né? É quando eu vou comunicar isso para o mercado. Eu preciso ter uma descrição de uma vaga objetiva, clara, que destaque as responsabilidades, os requisitos e a cultura da empresa. Outro ponto também importante é o quê? É tornar a experiência do candidato positiva. Então, para eu tornar a experiência do candidato positiva, eu preciso o quê? Comunicar a ele, desde o início do processo, como que vai funcionar, como que vai ser a estrutura desse processo. Outro ponto importante também, né? Fala assim, gente, por isso que não é só uma vaga, ou então cobrarem agilidade do RH, mas eu preciso de toda uma estrutura. E aí, outro ponto extremamente importante ter, né, entrevistadores capacitados que façam perguntas estratégicas direcionadas para aquela posição. E, no final, o feedback é tão importante. Eu vejo hoje muitos profissionais, né, reclamando que a empresa não fornece feedback. Então, eu preciso que o candidato tenha uma experiência positiva, mesmo quando ele recebe um feedback negativo, porque é ele que vai falar da minha empresa no mercado e eu quero que ele tenha realmente a chama acesa que, olha, eu não foi dessa vez, mas quem sabe numa próxima. Então, assim, contando um case, né, até mesmo falando aí, juntando aí a questão do networking, a questão do meu desempenho num processo de seleção, eu mesma tinha uma oportunidade em uma multinacional no Rio de Janeiro e eu não fui a primeira opção. E aí, depois de 3 meses, eles entraram em contato comigo, o profissional anterior foi desligado e eu acabei sendo contratada. Então, assim, mas por quê? Porque o processo de seleção foi muito bem conduzido. Estruturado, E aí, né? estruturado. E o quê? Mesmo eu tendo sido reprovada ali naquele processo, eu permaneci com a vontade de continuar naquela empresa. Então, eu continuei em contato com eles. Então, é algo que a empresa precisa ter essa preocupação, mas o candidato também. Como ele vai se comportar ali, né? Depois, no final, agradecer, manter contato. E muitos profissionais são assim como outros. Assim, vou contar um caso para você que aconteceu recentemente. Um candidato, né, havia sido aprovado inicialmente, né, para ir para a entrevista com o gestor, porém, o gestor entrevistou um outro e acabou gostando, e aquele primeiro eu tive que dar um feedback negativo. E quando eu entrei em contato com esse profissional, ele respondeu que, nossa, Triana, eu nem queria muito mesmo essa oportunidade, Como e eu já... assim? Não, ele não queria mais. E parecia criança pequena, sabe? Fazer birra, né? Fazer birra. Nossa, eu nem queria mesmo. Então, é o quê? É um profissional que eu falo, gente, ainda Fechou bem a que ele não porta. evoluiu. Ele fechou a porta. Então, mesmo que a gente receba um feedback negativo, pode ser ali naquele momento para você. Que aí depois o quê? Você se capacita. Ou talvez também seja, de repente, não é porque você foi ruim no processo ou porque você não tem a experiência, mas de repente uma outra pessoa atendeu que é uma vaga presencial e aí esse profissional mora aqui perto da empresa. Então é importante que a gente sempre deixe as portas abertas e mantenha o networking, como você mencionou, que é tão importante. Demais, viu? Olha, entregando ouro aqui para vocês, viu?
tanto para quem quer recrutar e quanto para quem quer ser recrutado, né? Tri, e você trabalha hoje muito com um lado também mais estratégico com as empresas, né? Você citou algumas ferramentas aqui e alguns da nossa audiência que talvez possa não conhecer mais em detalhe o que é, né? Uma avaliação 360, um teste mais técnico. O que normalmente, mais usualmente, tem sido usado no mercado? O que é, para você explicar um pouco e recomendar para qual situação na empresa? Eu vou trazer para você um exemplo, né, de uma empresa que está aí hoje no mercado, que todo mundo, quando chega para mim já tem rejeição, que eles falam muito da GUP, né? Quando falam. E eles têm uma tendência a rejeitar a plataforma, mas Nem vou me candidatar, né? nem Já vou me ouviu isso? candidatar na GUP. E aí, a gente precisa pensar que é um funil. E aí, eu recebo lá 1.000 candidaturas, né? E aí, 1.000 candidaturas, gente, só um vai ser selecionado, tá? E aí, a questão das ferramentas que você mencionou, elas são definidas pela empresa, não é a GUP. Tanto é que a GUP hoje, ela colocou lá que só podem 8. Então, assim, quando a gente define ali, e aí coloca, de repente vai fazer um teste de raciocínio lógico, um teste de inglês, mas é importante aquela empresa ter um entendimento do que realmente é importante, do que realmente é necessário. E aí, antes dos profissionais rejeitarem, como você falou, né, já nem vou me candidatar. O que eles podem fazer? A GUP hoje, ela está dando um selo das empresas que fornecem feedback. E aí você pode olhar ali aquele selo e falar, faz sentido ou não eu me candidatar nessa função? Porque ela quer, inclusive, que que a empresa valorize isso, a questão do feedback que é tão importante. E eu falo, eu já tive sentada do outro lado, você também, né, Elaine? Já. De você estar procurando aí um emprego. E a gente sabe também, né, que o profissional, às vezes, quando está fora do mercado de trabalho, né, tem insegurança, tem incerteza, tem Mexe com a pontos autoestima, autoestima, mexe com a inclusive, né? autoestima. Então, são todos pontos que a gente nem consegue tangibilizar. E quando se fala em ferramenta, Elaine, tudo mudou. E aí, até a forma, quando você vê lá um processo meu, se for conduzido por e-mail, o que acontece? Fica mais na base ali da sorte. Porque, assim, se eu pego lá os profissionais, eu tento manter uma ordem, né? Abrir primeiro os currículos da pessoa, dos profissionais que se candidataram primeiro, né? Que estavam ali atentos. Mas não Para dá... tudo, ó. Olha essa fala. Os profissionais se candidataram primeiro. Aí você viu a vaga lá, ficou pensando, deixou para se candidatar. X dias depois. Não vai ser visto de cara, né? Não, É porque importante, né? muito, porque aí eu recebo 500 currículos, tá? E aí eu pego ali 15 profissionais. Então, eu já deixei de ver ali 445. Verdade. E eu vou avaliar esses 15, se eles não me atenderem, eu desconsidero aqueles 445. E eu costumo dizer que quando eu estou com uma plataforma, quando eu estou utilizando a inteligência artificial, né, os famosos aí ATS hoje, né, eles fazem uma leitura para mim. E a ferramenta da GUP, o robô da GUP, que tem um nome que se chama Gaia, quando eu faço ali o filtro, ele vai trazer para mim os profissionais mais aderentes àquela posição. Então, a Gaia ela ainda é uma ferramenta muito mais justa. Por quê? Ele não traz, que a gente fala tanto de palavras-chave, né? As palavras-chave são aquelas que tem ali dentro do currículo de acordo com a função. Se eu colocar ali, ela vai me trazer quem tem mais aquela palavra-chave. A ferramenta da GUP, não. Ela consegue, porque a GUP ela não é uma ferramenta também que fala, né? A GUP é para processo seletivo. Não, a GUP ela é uma empresa de tecnologia. Então, ela é muito mais avançada. Então, quando eu tenho o cuidado de preencher os campos, colocando o que é relevante para a função, ele consegue fazer essa leitura. E aí, quando eu trabalho em mentoria, né, que eu falo assim,
o robô, ele não lê, porque eu falo, KPI indicador. E a pessoa vira para mim e fala assim, Triana, mas quer dizer a mesma coisa. Tá, só que o robô não faz essa leitura de que é sinônimo. E aí, diferente da Gaia, que é a ferramenta deles, ele consegue fazer essa leitura. Então, a GUP é um processo muito mais justo. E outra coisa, Elaine, que eu quero reclamar, adianta alguma coisa? Ah, não adianta. Então, a gente tem que parar aí, sair dessa questão de vitimização. Não estou dizendo que não tem vítima, não, tá? Mas é questão de você ser autorresponsável. E aí, ao invés de ficar reclamando, por que não aprender a utilizar, né? Por que não gastar aí, desprender energia aprendendo, evoluindo para que nesse funil você possa lá ser finalmente conquistar a sua vaga e ser o candidato aí que vai ocupar aquela posição. Demais. Olha, você que está assistindo, que precisa selecionar alguém com qualidade, você precisa falar com a Triana. Tri, fala os diferenciais hoje do seu serviço aí de recolocação e de captação de profissionais para determinadas vagas. Para empresas, tem um público específico, um segmento único que você atenda? Como que funciona? Eu gosto sempre de não manter nenhum processo engessado, né? Quando eu vou conversar com o gestor, com o tomador de decisão, eu procuro identificar, ele já vai trazer para mim aquelas competências, assim. Então, como são vagas já trabalhadas por mim há muito tempo, que costumam ser vagas de nível sênior, eu já sei as características dos profissionais, né? Então, um profissional de logística precisa o quê? Ser alguém organizado, manter ali uma estrutura. E aí, fazendo um teste de perfil comportamental, que eu falo que assim, o custo de você não investir em um recrutamento e seleção é muito mais alto, porque pode acontecer o quê? Que você faça uma contratação errada e tem um custo financeiro muito grande. Então, esse recrutador que for conversar com o gestor precisa ter o mínimo de entendimento dessa parte aí, dessa parte comportamental, né? Porque técnica é com eles. Também fala assim, o recrutador ele não tem obrigação de saber tudo de todas as funções. Porque senão a gente contratava sempre um recrutador porque ele ali ia cumprir tudo. Não, mas ele tem o papel de entender minimamente, trabalhar ver a parte comportamental e o fit cultural da empresa, né, Elaine? Que é muito importante. E pode ser o quê? Que tenha empresas aí hoje no mercado que não esteja de acordo com você. Então, assim, para a empresa é importante ela pensar nisso e ter esse investimento de colocar um profissional que entenda, saiba o que está fazendo para que traga um candidato aderente aí a posição. E como a gente falou antes, né, é a pesquisa da Gallup, uma empresa que o quê? Que tem esse investimento, ela tem 21% mais de produtividade e 59% menos de rotatividade. Então, é importante ter esse cuidado. Ainda mais, Elaine, não Só sei vantagem, né? só vantagem. E outra coisa também agora, as empresas, inclusive, né, elas vão ter multa, assim, se não tiverem essa preocupação aí com o mercado, com essa nova lei, com a NR1. Então, eles vão precisar mesmo investir muito mais nesses aspectos aí, pensando no cuidado com o colaborador, que também vai favorecer eles, que é o quê? O fortalecimento da marca empregadora. E talvez o gestor, Elaine, ele não tenha essa visibilidade, né? Eles acham que é algo assim muito subjetivo, né? Que saúde mental. E não está ligando para esses pontos que são realmente importantes e o mercado hoje valoriza. Mas é importante a gente salientar e entrar ali com esse tomador de decisão. Olha, se você não tiver essa ação aqui, a multa é X. Então, e aí quando pensa na parte aí do financeiro, do bolso, eles já mudam. Então, Verdade. para você, RH, que hoje não sabe como convencer, que eu não digo nem que é convencer, né? Que você não saiba como conquistar, Persuadir. apresenta em dados, em números, e aí eles vão passar a entender que é realmente importante.
Bom demais, viu? Tri, poderia ficar aqui a tarde inteira conversando contigo, mas está chegando o final aqui do nosso episódio. Quero que você deixe os seus contatos, como que o pessoal entra em contato com a Quinovare, contigo. Gente, meu nome não tem muito, não tem, é fácil me encontrar, né? Que eu falo que se você for lá no Instagram, Triana, que é Triana com Y, só tem duas, e as duas sou eu, né? Tanto a parte aí tem o meu perfil pessoal e o meu perfil profissional, então é muito fácil me encontrar pelas redes sociais. Demais, viu? Gratidão pela sua Obrigada. presença aqui, foi muito especial. E você que curtiu, não deixa de clicar aí no curtir, se inscrever no canal e compartilhar com um profissional que precisa de alguém como a Triana para atendê-lo, viu? Gratidão por estar aqui conosco. E até o próximo episódio.